Então estamos já a 9 dias do Natal, começamos este tempo de novena de preparação para também prepararmos o nosso coração de uma forma especial para o Natal, assim já mais proximamente. Claro que as preparações normais, espirituais, é claro, rezarmos mais, confessarmos-nos, estarmos em paz diante de Deus, mas para além disso também na oração, agora nestes próximos 9 dias, vamos ter da missa das 7:15, também assim um percurso que vamos fazendo de facto para aprofundar a nossa vida espiritual e preparar-nos para o Natal. E tal como o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que é o que vamos ouvir no Evangelho do dia de Natal, ao longo destes dias vamos também então ver um dos santos da nossa paróquia, vamos acompanhar um dos santos daqueles que temos em veneração na nossa paróquia, seja nesta igreja, seja em todas as outras igrejas aqui da paróquia de Cascais, e ver como é que nos podem então ajudar a celebrar melhor este Natal. Porque de facto, como ouvimos no Evangelho de hoje, os santos são vidas que brilham como uma lâmpada e que nos acompanham até Jesus, até ao presépio. São vidas bem vividas que vão apontando então o caminho para a salvação em Jesus. Estes santos que este ano escolhemos são todos presentes nestas igrejas e vamos ver então como é que nos inspiram neste caminho de santidade, pois assim como o menino se fez carne, como o Verbo se fez carne e habitou entre nós, também é importante que neste tempo de preparação para o Natal ele nasça nos nossos corações e então nos ajude a crescer e a sermos então à sua imagem, um coração feito à imagem de Jesus Cristo. Hoje então temos a acompanhar-nos o beato Carlo Acutis, que é talvez o santo mais recente daqueles que temos em veneração na Igreja da Misericórdia, pois temos lá as suas relíquias que foram colocadas agora na nova bênção do altar que aconteceu o ano passado. É o santo chamado padroeiro da internet, que nasceu já no século XX, dia 2 de maio de 91. Os pais eram pais que trabalhavam no setor financeiro, eram católicos ditos de 3 missas, que no fundo iam à missa no batismo, quando faziam a primeira comunhão e quando se casavam e depois não tinham nenhuma relação com a igreja. Mas Carlo Acutis acabou por ser batizado pela pressão da avó, que 15 dias depois então fez com que Carlo fosse batizado, mas uma ama polaca, uma senhora que cuidava dele em casa, fez então com que acabasse por se aproximar da fé católica, pois com essa ama polaca, que até se chamava Beata de nome, vinha com ele visitar a igreja, visitar Jesus, ensinava-lhe as orações e assim foi passando a fé ao Carlo. E quando este cresce, começa a fazer muitas perguntas difíceis sobre a fé e a mãe, diante desta situação, vai então falar ao padre da paróquia onde estava, na altura já estava em Milão, e o padre diz, muito bem, mas olha, não sou eu que vou responder a essas perguntas. A senhora é a mãe tem a responsabilidade de ensinar o seu filho na fé. Portanto, se quiser eu ajudo, dou-lhe os livros que tem de ler, mas não sou eu que vou responder ao seu filho, porque a responsabilidade é sua. Isso fez então também que os próprios pais de Carlo começassem a entrar mais dentro da fé, a aprofundar a sua fé, e depois acabaram também eles por começar a ir à missa aos domingos e a ter uma vida mais intensa no que diz respeito à sua relação com Deus. Entretanto, Carlo foi crescendo, sempre teve um grande gosto pela informática e por programação, e esta sua fé sempre foi algo num crescendo que começou com a sua ama e depois ao longo dos tempos foi sendo cada vez maior. Fascinavam-lhe os milagres eucarísticos, onde ele via de facto Jesus a dar um sinal da sua presença real no Santíssimo Sacramento, e chegou a preparar no computador, numa exposição na internet que hoje conseguimos também ainda visitar se procurarmos, uma exposição para depois dar a conhecer os milagres eucarísticos. E também, ao mesmo tempo, Carlo Acutis tinha assim um grande amor pelos pobres. Todos os meses esperava receber a mesada para depois ir distribuir aos pobres naquilo que mais precisavam. É engraçado que até um babysitter que tinha, que era hindu, acaba por se converter graças a estes pequenos gestos de caridade que Carlo tinha. Chega até mesmo a visitar o nosso país, em Portugal, em 2005. Vai a vários sítios, entre os quais a Santarém, onde visita o Milagre Eucarístico de Santarém, e Fátima. E, depois de Fátima, lê também as memórias da irmã Lúcia e dizem depois os pais que isso ajudou muito Carlo
a depois viver a doença que acabaria por levá-lo, quando depois acaba por ter uma leucemia fulminante e a morrer aos 15 anos e acaba depois por ser beatificado em 2020, se não me engano, e agora estamos de facto também a celebrá-lo como um beato, já agora nos altares e em particular na nossa igreja, debaixo do altar da Igreja da Misericórdia. Em que é que nos pode inspirar então o beato Carlo Acutis a preparar o nosso coração para o Natal, a preparar-nos melhor para receber Jesus? Primeiro, o grande desejo de santidade que sempre o atravessou. Para ele, dizia ele, que depois acabou por ser catequista, que a coisa mais importante da nossa vida era desejarmos ser santos. E dizia ele depois, e se por acaso ainda não temos esse desejo, então peçamos a Nosso Senhor que nos dê esse desejo. Pois de facto é para isso que somos feitos, para ter uma amizade com Deus e viver esta felicidade que se encontra apenas nele. Outra coisa que Carlo Acutis nos ensina é de facto a santidade na vida comum. Era um rapaz normal, gostava de jogos de computador, gostava da internet, gostava de fazer todas as brincadeiras que fazia com os seus amigos e primos, era alegre, fazia até assim uns filmes, contava-se uns westerns com os animais de estimação. No fundo, coisas normalíssimas que estavam completamente integradas na sua vida, e falamos de um rapaz que morreu aos 15 anos, ao mesmo tempo que tinha uma grande paixão pela Eucaristia, acabava por ir à missa todos os dias, e também por tudo aquilo que o mundo tem de bom e de bom de ser vivido. Dizia ele que a minha autoestrada para o céu é a Eucaristia, e ao mesmo tempo também dizia que todos nós nascemos como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Ou seja, quando procuramos viver uma vida que não é autêntica, que não segue os caminhos de Deus, que procuramos imitar os outros também, a nossa vida fica também desfigurada, fica uma cópia de outras. Por último, Carlo Acutis também nos ensina a tirar um bom uso da internet. Não é por acaso que também ele é dito um padroeiro da internet. Pois Carlos estava consciente de todo o potencial que tinha este meio, mas também todo o perigo que podia vir do seu uso, pelo que até avisava os seus amigos, nestas tenras idades, mais uma vez, de tudo aquilo que podia haver de mal contra a castidade, contra outras coisas que se apanha também nestes meios, e para a sanidade mental, também os vícios que podia daí advir, alertava-os que, além de todo o potencial que tem, também era necessário estar alerta para tudo aquilo que de impróprio pode vir da internet. E é engraçado que depois no próprio processo de beatificação que levou o Carlo aos altares, é preciso também fazer uma investigação aos computadores, pois isso hoje em dia também já faz parte. E tudo aquilo que encontraram foi apenas coisas de evangelização, ou assim os tais filmes de brincadeira que fazia com os primos, ou outras coisas edificantes, ou de programação que ele também gostava. Então vamos pedir nesta novena e neste dia que hoje ouvimos também Jesus a dizer que veio João com uma lâmpada, que esta lâmpada que é para nós, Carlo Acutis, também nos ajuda a viver bem esta nossa preparação para o Natal, que nos aproxime mais o nosso coração de Cristo e que mantenhamos então a originalidade da nossa vida, vivendo na graça de Deus e assim encaminhando-nos de verdade para aquilo que fomos feitos, de facto para a grande santidade que Carlo tanto nos falava. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.